que o rock saiu, não sabe se volta. Alô, alô. Não disse nem para onde. Não disse nem pra onde. Gente, o que é isso? Mas tudo bem, estou aqui com Bruno Z, um dos maiores artistas aqui da cena musical de Obrigado. Brasília. E é o nosso entrevistado agora do Almanac Multilum, direto aqui do Museu do Rock, do nosso querido Mário Pacheco, que está ali na nossa plateia. Agradecemos por receber mais uma vez aqui no seu espaço. E nós temos o auxílio luxuoso de Pablo Delgado, cuidando da nossa técnica aqui, das imagens e tudo mais. Bruno, Opa, rapaz, eu prazer. fiquei João Negrão. muito encantado com a sua história, porque você, assim como grandes artistas brasileiros e internacionais, você se tornou um compositor antes de tocar um instrumento. Você já compunha a melodia e escrevia as letras. Começa contando pra gente como é que é essa sua história, rapaz. Rapaz, minha história aí, se eu alongar, você me interrompe, porque eu vou Não vou interromper, não. Pode falar à vontade. ficando, mas eu vou tentar resumir. O que você falou é verdade. Desde criança, né? Eu sempre tive uma ligação muito forte com música, né? Meu pai é cantor de música caipira, né? Tem uma voz maravilhosa, sempre em casa sempre cantava com os amigos. Inclusive meu avô, pai da minha mãe, morreu cantando. Morreu Com meu pai, Como fazendo assim? serenata. Sério? Mas não foi o pai das moças que foi lá e não. Não. Ele teve um infarto fulminante quando estava cantando, junto com meu pai. Junto com seu pai. Aí ele morreu no dia do meu aniversário. Assim, no dia que eu nasci, na verdade. No dia que você nasceu. Foi uma história louca. Aí, eu sempre veio de uma família musical, né? E quando eu era criança, eu já sempre via melodias na cabeça, eu ia botando letra, mas viajando naquilo sem nenhuma intenção de ser músico, só imaginando, né? Eu tenho uma imaginação muito fértil, né? Eu fazia carreira musical imaginárias de álbuns, de discos, de um cantor, sendo eu, né, na época. Só que sabe quando passa aquela estrelinha, você fala, um dia eu quero ser cantor, eu quero viver de música. Só que você sabe que não vai acontecer, né? E pior que aconteceu. Aí você fica, né, meu sonho. Meu sonho é a música. Só que não acreditava que podia acontecer. Então, cuidado com seus sonhos, ele pode se realizar. Então, né? Porque na época eu era muito, desde criança, eu sempre fui isolado, né? Muito isolado socialmente, não tinha muitos amigos, era um cara, ninguém chamava para jogar bola, ninguém escolhia para brincar, aquele lance, né? Então, o que me restava era isso, era fazer imaginação, né? Não tinha muito brinquedo, brincava com escova de dente, com coisa, não sei o quê. E assim, eu posso dizer que eu tive uma infância isolada, mas feliz, né? Tinha pouquíssimos amigos, mas os poucos que tinha, né, me ajudaram bastante. E eu sempre compunha músicas assim imaginárias, só que não sabia tocar, nunca soube transpor. Eu fui aprender a tocar um instrumento quando eu fui morar na QNG em Itaguatinga em 2003. Você nasceu lá? Eu nasci em Itaguatinga, não, em Brasília, nasci em Brasília. Nasceu onde? Nasci em Brasília mesmo, no Hospital Santa Lúcia, aqui na Asa Sul. Asa Sul. Aí, só que morei a vida toda em Itaguatinga. E quando eu fui morar na QNG, um amigo meu descobriu que eu tinha umas letras, né? O Robson, um abraço, o Robson, fundador da Dinamo Z. Nós vamos falar da Dinamo Z, que foi a banda dele. O Robson viu umas letras minhas, cara, e falou, cara, vamos formar uma banda. Eu falei, cara, não dá porque eu não sei tocar nada, né? Não sei tocar. Também não sabia cantar, né? Então ele, não, cara, vamos formar uma banda, essas letras são muito boas, não sei o quê. E a gente faz as músicas. Não, cara, as músicas já estão feitas. Mas como se você não sabe tocar? Não, já estão aqui, ó. Aí ele teve que me ensinar a tocar violão para eu poder transpor as músicas da cabeça. Não tinha um gravadorzinho na época para poder... Pois é, eu nunca me liguei nisso, eu nunca levei a sério, mas estava tudo aqui na cabeça. Quantas músicas? Cara, minha cabeça é muito ruim para memória, para tudo, mas para música é uma beleza. Para música é... Quantas músicas estavam lá guardadas? Cara, tinha álbuns e álbuns. Eu tô usando assim, essas músicas até hoje. Tudo mentalizado, assim. Né? Exatamente. Aquela coleção. Aquela coleção. Muitas eu esqueci, porque tem músicas muito antigas da minha... Quando eu era criança, da pré-adolescência. Então, muitas eu esqueci, mas
aquelas do início da banda Dynamo Z foram todas, né, incluídas ali nos primeiros repertórios ali. Aí o Robson me ensinou, né, graças a ele. Se não fosse o Robson, cara, acho que eu nem seria músico, porque ele que acreditou nas minhas letras e falou, cara, vamos. E eu sempre fui um cara desacreditado. Cadê o Robson? Tá por onde? O Robson, hoje em dia, parou de tocar, infelizmente. Ele, né, casou, está trabalhando num emprego mais burocrático. Mas a gente ainda vai fazer um som junto. A gente tocou junto 15 anos. Vamos trazer Robson aqui no Almanac. Traz o Robson, que ele é uma enciclopédia musical, é um baixista excepcional e me ajudou a compor muitas músicas também. Então, o Robson é o culpado de tudo. Ele que falou, cara, vamos, eu acredito nas suas músicas. Robson Z, até o nome, a gente colocou até o nome junto lá. Tudo herdado da banda, né? Exatamente. Aí a gente pegou e formou a banda e começamos a tocar. Só que só autoral, né? Sim. Eu já trabalhava nos meus outros empregos, nessa época eu era eletricista. Fiz segundo grau técnico em eletrônica, fiz eletricidade industrial no Senai e fui trabalhar para consertar elevador. Consertava elevador, era eletricista também, trabalhei na Coca-Cola. Então eu tinha uma carreira paralela de música autoral, só tocava alguns fins de semana em festival independente, a gente produziu muitos festivais independentes também. Mas no início da Dynamo Z, o primeiro show que a gente fez, cara, primeiro show, olha só, a gente só ensaiava, comecei a tocar violão ali, aprendendo com o Robson, né? Ele me ensinou uns acordes, aí dos acordes eu já comecei a compor mais, fiquei feliz tocando violão. A gente ensaiava todo sábado, eu, o Robson no baixo, tinha o House na bateria, que é o Hallis Orr, hoje em dia ele toca na Almost Unplugged, que era do Trio Desplugado também, fundou o Trio Desplugado, é um guitarrista excepcional, ele tocava bateria, às vezes ele tocava guitarra também na banda, e tinha o Marcondes, o Marquinhos também, a banda teve muitas formações, mas a inicial era essa. Tisha na bateria também, Thiago Tisha, Larga Tisha, Thiago Dias, né? Thiago Dias Araújo. É um batera excepcional, tá na noite até hoje. Então, o primeiro show que a Dynamo foi convidado foi pelo Felipe CDC, em 2003, cara. 2003 a gente foi convidado para o nosso primeiro show, Peru Music Festival, terceira edição, na casa do Peru, que era um cara que produzia uns festivais no quintal da casa dele, que era um terreirão grande. E só banda porrada, cara. Só hardcore, death metal, aquela coisa. E a gente era mais pop, né, cara? Nossas músicas eram mais tranquilas. Eu falei, pô, Felipe, não vai dar não, cara. Essas bandas aí, tudo hardcore aí, tudo de peso aí. Tudo banda death metal. Tinha só Podreira mesmo. Inclusive tinha o Podreira. Olha o nome das bandas. Podreira, é uma banda que tá nativa até hoje, meus amigos. Beijo pro Marcelo Podreira e companhia. Vamos trazer Podreira aqui. Traz o Podreira, cara. Ele estava no primeiro festival. E o Podreira já existia nessa época. Ele é 22 anos. Porra, né? 25 anos. 25 anos. Podreira, Gengivas Inflamadas, Ejaculação Precoce. Olha os nomes, sensacionais. Dark Empire e Dynamo Z. Era a gente. Aí o Felipe, não, cara, vocês vão ser aplaudidos lá, vocês vão ser os melhores. Não sei o quê. Aí a gente falou aquilo para dar aquela força, né? Uhum. Aí a gente tocou, né? Fomos muito bem recebidos e tal. Foi um festival sensacional. A gente tocou lá e... Agradou, né? Agradou, com certeza. O Felipe também deu um ultimato. Esse aqui é meu amigo, meu amigo de infância, o Felipe CDC. Eu era criança e o Felipe CDC já era velho, né? Porque ele é velho, mas não envelhece, né? O Felipe CDC. Continua o espaço dele? O Felipe CDC é um cara que ele toma o que, cara? Que não envelhece? O que é que não envelhece? Toma... Na farina. Formol. O cara tem a mesma cara de quando eu tinha 6 anos, ele tem a mesma cara até hoje. E a mesma idade também, acho que. É igual o Didi, lembra? O Didi, a gente só vê ele velho, né? Mas não vê ele jovem. É igual o Felipe CDC. Só que o Felipe CDC é ao contrário, a gente só vê ele jovem. Né? Então, é o meu amigo de infância, ele me chamou, foi o primeiro show da Dynamo Z. Depois disso, a gente fez o primeiro show, o segundo show no Bar do Careca, que também acolheu muito bem a gente, que é um parceiro até hoje. E o terceiro show foi no Blues Pub da Lásia Blues. Então, cara, aí começou a banda Dynamo Z. E eu trabalhando paralelamente, ensaiava fim de semana
Uma carreira assim, musical, nem diria uma carreira musical, né? Porque eu não tinha não vivia de música, nem pensava nisso, né? Aí fui tocando, às vezes eu fazia um barzinho, uma música ou outra e tal. Mas aí a minha carreira musical mesmo, para viver de música, ela veio, ela começou a se desengatilhar desde quando eu saí do meu emprego, que eu era técnico eletromecânico, né? Porque aí eu tive que parar devido a um diagnóstico seríssimo de déficit de atenção que eu tive em 2009. Aí Até então você não estava entendendo quem era aquele menino introspectivo. não, pra mim tava ótimo. Tava Pra mim, ótimo. porra, ter uma banda era meu sonho, tá bom, cara. Né? Ninguém sabe em uma carreira musical para trabalhar e ganhar dinheiro com a música, até porque a banda era boa, muita gente gostava, né? A banda tinha Mas músicas essa legais. passagem do seu diagnóstico é interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, rapidamente de como surgiu esse diagnóstico. Que é uma coisa interessante da sua vida. O diagnóstico veio porque trabalhar com certa elevador é alta periculosidade. Você era um técnico de Eu era um técnico, já tinha experiência, já trabalhava com isso há 10 anos. Inclusive um profissional respeitado. Sim, desde os anos 90 eu comecei a minha carreira de Você eletricista. tinha feito o curso no Senai. Curso no Senai, que é um curso ótimo. Coloquem seus filhos no Senai e o futuro vai melhorar, viu, cara? Porque é uma escola excepcional. E eu fiz esse curso e daí, até que trabalhei muitos anos aí, e o diagnóstico veio quando foi uma médica lá visitar, era uma multinacional, visitar os setores. Porque quem tinha até determinado déficit de atenção não podia trabalhar porque era um emprego de alto risco, de alta periculosidade. Tem perigo de choque, de queda, de mutilação. Então sempre tinha uns vídeos mostrando pra gente os acidentes que tinham no meio. Geralmente acidente muito grave, né? Muito grave, às vezes tinha fatais, as pessoas ficavam aleijadas, ficavam, era assim, muito, muito triste mesmo. Então, só que não era muito divulgado, né? Então a gente eram divulgados mais para os técnicos para terem cuidado com a profissão. Então o que aconteceu? A gente fizeram esse teste de déficit de atenção em todos os estados e em Brasília também. Aí os técnicos deram aquele nível um pouco mais, um pouco menos e tal, e o meu deu muito alto, né? Aí ela chamou meu supervisor e falou, ele aí tem que ver esse caso aí, porque ele não vai poder mais trabalhar nessa área. Aí o supervisor, que gostava muito do meu trabalho, falou, não, que isso, esse é um ótimo técnico, olha o setor dele é maravilhoso. Eu sempre tinha muita marca nas costas, marca na cabeça, não sei o que, de tanto me machucar, né? Sempre quase morria e não sabia por quê. Aí o supervisor falou, faz outro teste mais sério e mais detalhado, porque esse teste aí tá errado. Faz aí com ele, você vai ver, vai dar tudo normal. Aí fez outro, cara, aí foi piorando, deu pior ainda. Não, aqui, ó, esse teste não é um teste mais simples, né? É um teste mais detalhado. E o supervisor entrou no embate aí com a clínica e falou que não estava certo, até que me pegaram e botaram para fazer um teste mais rigoroso ainda. Aí descobri o espectro autista, aí foi piorando, aí deu um monte de coisa. Aí Você falou, pá. eu não pude falar nada, né? Mas aí eu já comecei a ficar, poxa vida, cara, era melhor não ter feito esse teste. Parar no primeiro ali, eu já saía, tá bom, né? Mas aí foi isso. Aí me colocaram num setor, foram obrigados a me colocar num setor bem tranquilo, enquanto os outros técnicos tinham, assim, cada setor 400 elevadores, eu fiquei só com 6 para cuidar ali, num prédio só no Ministério Público, para cuidar deles ali, né? Só aqueles. E se tivesse algum problema sério, tinha que chamar outro técnico, um supervisor para me ajudar. Então foram Aí você foi para o jornalismo porque por conta disso. né? Porque a empresa foi porque o Bruno Zé é jornalista também, gente. Foi aí que foi pro jornalismo, porque eu tinha que escolher outra área, né, cara? Eu não ia poder mais ficar naquela área. E a empresa, de certa forma, foi generosa, porque me deu 4 anos para eu mudar de área, para não me mandar embora ao Léo, assim, né?
Então, 4 anos para você fazer uma faculdade. Vai lá, começa. Tá valendo tempo. A gente não vai poder te utilizar como técnico, você vai ter que ir embora. Então, eu escolhi jornalismo. Primeiro eu pensei, fazer geografia, né? Eu sou um cara meio perdido, adoro geografia, né? Adoro saber os movimentos, astronomia, mas isso aí não dá dinheiro. Para quem, né? Não sei, né? Não sei como é que faz, mas eu queria, era um sonho. Pensei em fazer letras, mas aí acabei por jornalismo, que eu já escrevia zines e tal, gostava muito de escrever, já escrevia música. Aí queria ajudar de certa forma as bandas, né? Então, você fazer jornalismo. Aí fiz jornalismo, cara. Aí chegou no final do curso de jornalismo, eu não tinha como estagiar porque eu trabalhava de dia. Aí chegou um momento crucial que eu tive que abandonar, pedir para ir embora lá da empresa para fazer o estágio não remunerado na própria faculdade. Aí você caiu matando na música. Aí não, eu caí matando o jornalismo. Porque na música ainda não. A música mas continua lá, né? Continua lá paralelamente, né? Uhum. Aí eu comecei, a própria faculdade me contratou como jornalista da faculdade, eu fiquei na assessoria de comunicação lá uns 4 anos. Paralelamente fui trabalhar na agência Abraço, a radiodifusão de rádio comunitária, para fornecer conteúdos. Aí nessa época eu já fiz programas. Lá em Abraço, vamos mandar um abraço para o Jeremias, que é o presidente da Abraço Nacional, que é nosso. Jeremias, cara, Jeremias deve conhecer ele. Eu conheço todo mundo, eu já fui. Jeremias lá de Cuiabá. Da terra conheço. Do Pablo, que está aqui nos ajudando. O Congresso da Abraço, eu conheci todos os presidentes regionais, Jeremias. Mas finaliza essa parte que eu quero fazer uma observação que eu considero muito importante aqui na nossa conversa, Bruno. Então, trabalhei muito tempo com jornalismo. Eu trabalhei em todas as áreas. Quando eu mudo de profissão, a gente que tem esse TDAH muito forte, a gente tem um déficit de atenção, mas em compensação, isso é compensado com o hiperfoco. O hiperfoco é quando você foca numa coisa aqui e faz ela dar certo. Aí já que eu mudei de profissão, cara, agora você já que você está falando, já que ele entrou praticamente no ponto que eu queria pegar, porque a gente riu aqui, se divertiu um pouquinho com esse processo dele, mas isso é uma coisa extremamente séria, assim, esses transtornos, né? Muita gente se descobre, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo, não querendo interromper muito sua entrevista, mas de uma família, uma mãe, duas crianças, que uma criança teve o diagnóstico de autismo e a outra teve, e depois a mãe, nesse processo todo de cuidar dos seus filhos, ela descobriu também que era, já adulta, com 38 anos. E a gente vê várias situações, inclusive tem uma colega sua lá de Cuiabá, novamente, uma excelente musicista, maravilhosa, Josi Crispim, também, que já adulta descobriu também o déficit de atenção. Então é uma questão muito séria, e eu queria perguntar para você, o diagnóstico certamente deve ter melhorado muito na sua vida, né? Você foi começar a compreender uma série de coisas que você não entendia, né? É verdade, isso aí é interessante porque depois do diagnóstico eu pude compreender minha própria história que eu passei na infância, na adolescência, depois de adulto. Por que certas coisas aconteciam, né? Porque você era muito isolado socialmente, porque você se isolava, porque você não era muito escolhido para as brincadeiras, né? O mundo passava a sua volta e você estava ali. Porque quem é que vai escolher o cara? Pô, tanta gente esperta jogando bola, aí me escolhia, o time sempre perdia, né? Muda ele de posição. Aí era no máximo ia pro gol. Bota no gol, vai pro gol, cara. Vai pro gol. Aí eu ficava lá no gol, às vezes eu era bom porque o TDAH tem muito reflexo, me assusta muito. Aí às vezes dava certo. Aí, cara, era só isso. Mas eu só queria reforçar essa parte que ele menciona, que depois que ele teve o diagnóstico, ele começou a entender a sua vida, a sua história, porque evolui, essa situação evolui para algumas coisas, né? Por exemplo, a depressão, que você não entende, né? Sim, Fala só mais rapidinho sobre esse ponto aí. Esse ponto era interessante, porque quando eu era criança, como eu era muito isolado assim, eu tinha mania de escrever muito, né? E já escrevia, e era uma coisa muito, muito estranha, porque na hora do recreio todo mundo ia brincar, aquela correria danada. Você parava isso? Não, eu não tinha nada para fazer, e pô, mas tá todo mundo brincando aí, cara. Mas eu queria brincar, mas não tinha aquele jeito, né? Aquela social. Hoje em dia eu consigo ser mais social, né? Mas aí na época eu pegava todo mundo brincando, correndo, eu saía correndo sozinho em volta da escola para fingir que tava brincando, porque eu ficava com vergonha.
Tava com vergonha de não estar brincando. Isso pode. Pô, vou sair correndo aqui, chegar na sala suado, ó. O Bruno tava brincando aí, ó. Vamos chamar ele pra brincar. O objetivo da nossa entrevista não era esse, mas já que esse tema surgiu Cara, e a gente considera importante, né? Você conversar com o TDAH, a entrevista vai durar 3 dias, porque você vai falando uma coisa, aí eu vou. Já vai emendando. Aí. Mas vamos voltar para Isso, deixar lembra aí, que agora eu já não sei. Eu como repórter aqui, entrevistador aqui, eu vou puxar você. O repórter também tem TDAH, a gente está diagnosticando isso aqui agora. Possivelmente. Jeremias, cara, o Jeremias é presidente da Abraço agora. Jeremias Pô, é parabéns, cara, parabéns. Olha só, que maravilha. Jeremias é um grande, tem uma luta histórica muito grande, né? Bom. Mas vamos lá, eu quero voltar lá aí foi quando você sai do jornalismo e foca, tem a questão do hiperfoco, né? E foca na música. Aí, o que é essa carreira sua a partir desse período para cá? Isso, vamos resumir então. Vamos eu saí do... Não, aí cara, eu fiquei no jornalismo durante uns quase 10 anos também, porque e trabalhei em todas as áreas, uma área que eu gosto muito, né? Eu gosto da área, mas não gosto do meio, né? Gosto do meio porque o meio ele me deixou muito confuso devido à quantidade de tarefas que tem que fazer um jornalista, né? Do campo, né, cara? Principalmente nas agências, porque você, além de ser jornalista, você tem que ser repórter, você tem que ser redator, design, social media, RP. Então é uma coisa que é maçante. Você trabalhava em agência. E o salário não compensava. Agência, eu trabalhei em todas as áreas do jornalismo. Não em grandes corporações, rádio, né? Mas em rádio, TV, fiz programas na UNB-TV, junto com o pessoal do Vida Candanga. Fiz também agências, assessorias, né? Então, cobertura de eventos. Na própria Abraço a gente cobria eventos que aconteciam, vários eventos da cidade, assim. E foi na rádio que eu, lá nessa agência, na agência Abraço, que eu desenvolvi programas como Brocado, Maionese Alternativa, com a minha amiga saudosa Gabriela Riot, que fazia o programa comigo. Então, foi um tempo bem legal. A gente fazia... Não trabalhava, não ganhava grana com isso, mas o tempo que sobrava da agência, a gente fazia programas. Aí eu saí do jornalismo, na verdade eu não pensei, vou sair do jornalismo. O que aconteceu foi o seguinte, eu tenho muito pavor de desemprego, né, cara? Eu fico sem fazer nada, eu já começo, vou montar aqui uma quitanda para vender corda de violão. As cordas que eu tenho, eu vou começar a vender aqui. Entendeu? Vender aqui, né? O cara fica desesperado sem, né? O cara quer produzir, quer ganhar dinheiro para pagar a conta, né? Então, aí quando eu fiquei desempregado, eu falei, cara, vou mandar currículo aqui. Mas até lá, vou começar a marcar um show. Isso aí em 2016, né? Até ninguém me chamar, dentro para outra área de jornalismo, estou mandando currículo, eu vou marcar uns shows aqui, né? Para ver o que dá. Aí você já estava solo, a banda não estava mais. A banda estava acabando já. Eu estava fazendo shows paralelos, voz e violão e tal, mas... Noite, sem nem pensar, assim, sem pensar em viver de música, só uma coisa paralela até arrumar outro emprego. Aí eu falei, não, vou marcar uns shows aqui. Vou marcar um show aqui nos bares que eu conheci e tal. Isso, Taguatinga. Aí eu falei, vou marcar uns shows aqui até conseguir outro emprego, até alguém ligar. Até hoje. Não parou? Não parei. Agora você mencionou Taguatinga tem uma cena própria, né? Você mesmo na conversa que a gente teve antes, você falou, é autossuficiente. Conta aí, como é que é a cena em Taguatinga? Não, Taguatinga, cara, é interessante, porque como eu te falei, eu comecei a marcar os shows nos bares de Taguatinga, nos Bar do Careca, esses bares que eu já conhecia, tinha o Blues Pub, tem o Churrasquinho Aftosa. Churrasquinho Aftosa. Pode um negócio dar certo desse? Esse nome aí, cara. Deu certo. Parece nome de banda, né? Banda punk, né? Churrasquinho Aftosa, que inclusive já foi palco de diversos festivais independentes. Fica onde o Churrasquinho Aftosa? Lá na QNG 13/3. Simpatizei por esse boteco aí. QNG 13/3. Tem que conhecer lá. O Churrasquinho Aftosa foi palco de vários festivais. E aí marquei shows em Taguatinga. Eu digo que é autossuficiente, porque, cara, quando eu comecei a tocar, eu fiquei naquele núcleo ali, trabalhando, cara. Eu focava, vou trabalhar aqui, tal. E tá até hoje. Quando você cobra, tal.
Porque naquele núcleo ali, se você gosta de trabalhar e meter a cara em Taguatinga, você não sai de lá não, cara. Você não precisa nem sair de lá. Você fica lá. Não precisa plano. Não, o plano vai te devorar, vai te chutar. Taguatinga é autossuficiente culturalmente, produtivamente, digo em todas as áreas. Assim. Aliás, Renato Russo frequentou aquela banda lá, aquelas bandas lá, sim, uma época, né? Sim, Taguatinga, é uma cara. História de Renato ali, né? Taguatinga é a capital de Brasília. É o coração. É o coração. Onde pulsa ali, bombeia sangue. Eu sou empolgado com Taguatinga porque eu nasci no canteiro de obras, lá no Lago. Nasci 2 meses depois da inauguração do Brasil. O Brasil inaugurou em abril, eu nasci em junho. Mas nossa família foi tirada do Lago e levada para Taguatinga. E eu tenho essa minha vivência de Taguatinga desde sempre. E meus tios lá, meu avô também, moramos muito tempo lá. Então eu considero Taguatinga a minha casa. Pô, que bom. Taguatinga é foda. Por exemplo, a Taguatinga fica bem no meio, que tem a Ceilândia, que é a maior cidade do DF, que também é uma cidade puramente autossuficiente cultural. Tem Taguatinga no meio, que recebe a Ceilândia, e de Taguatinga para lá vem um plano piloto. Taguatinga tá ali, ó. Aí vem Águas Claras, Guará, Aniqueiras, Guará. É um núcleo onde bombeia o sangue. Não é à toa que tem uma famosa estrada parque chamada Estrada Parque Taguatinga, Guará, que é a nossa querida IPTG. Mas a gente fica viajando aqui, porque agora... Eu falo assim de Taguatinga porque por experiência própria foi onde eu consegui realizar meu sonho, que eu não sei se era um sonho assim de... Porque a gente pensa que realizar sonho é aquele negócio de ser rico, né? E a riqueza... Realizar sonho é ser feliz. Né? É, fazer o que a gente gosta. A riqueza pode te roubar o sonho, ao invés de te dar o sonho, né? Porque quando você tem medo de chegar lá, mas indo, você vai conseguir. Você não pode perder o medo. Às vezes, você tem que ter coragem, mas tem que ter um pouco de medo. Porque eu tenho medo, assim, eu quero muito viver bem de música, mas eu tenho medo um medo assim, de um dia... Por exemplo, eu gosto muito, desculpa interromper, mas eu gosto muito daquela frase de Margarida Alves, aquela líder camponesa que foi assassinada lá na Paraíba. Ela falava assim: medo a gente tem, mas não usa. Exatamente. Todo mundo tem medo. O negócio é fazer a opção de não usar. Mas Bruno Z, maravilhosa a nossa conversa. Como você disse, se deixar a gente vai... Se deixar a gente acaba. Mas a gente não acabou a entrevista não, ainda temos algumas coisinhas. Uma coisa, eu vi o seu clipe esqueci o nome da música. Gana de Viver? O Gana de Viver é um clipe que eu gravei aqui mesmo. Exatamente, por isso que eu quero mencionar. Você gravou aquilo lá no palco. No palco do próprio bolso. É aquele palco. O palco... Mário, palco... Qual o nome daquele palco? Space Truck. Space Truck esse palco muda de nome todo ano. É o palco aqui no Museu do Rock. Pronto, tá resolvida a parada. O palco aqui no Museu do Rock, porque aqui no Museu do Rock do Mário Pacheco tem vários ambientes em que a galera se apresenta. Então, Bruno Z, lá no palco, que é o caminhão que tem uma história, que o Mário Pacheco resgatou esse caminhão lá da 308, 303, fala aí. E onde muita gente tocava lá, inclusive a Borto Elétrico, aquela galera lá. A galera... E o Bruno Z gravou esse. Eu quero que você fale como está hoje. Claro, você está dizendo que não falta show, tá fixado. Às vezes falta, mas a gente tem que correr atrás. Corre atrás. Mas assim, você gravou esse clipe, como é que tá essa coisa de você se organizar? Chegou ele, tá aqui. Tá pegando bem ele aí, porque olha aí, cara, tá? olha. Grande essa garrafa aí quase foi censurada aqui, mas a gente o Mário Pacheco é São Paulino, que eu também sou São Paulino, olha aqui. A gente entrou com a liminar para deixar a garrafa. E você, Pablo, é o quê? Flamenguista. Flamengo. Aí, pronto. Vai dar briga daqui a pouco. Eu sou Bambi. Você é Bambi. Pois
Pois é, Nós somos fazer um cara assim. Mas então, aí você, assim, gravação, vamos falar assim, como é que seus planos futuros, vai? A Dina Museu gravou vários EPs e até disco autoral e depois que eu fui só para música, eu também continuei gravando carreira solo, né? Músicas autorais. E agora, atualmente, o que você perguntou mesmo? Rapaz, eu fiz tanta pergunta aqui, agora até eu esqueci mesmo, mas eu quero saber como é que tá os seus planos futuros. Futuro. Cara, o cara que ele resolve viver só de música, o futuro é meio incerto, né? Porque às vezes assim, eu tenho que, às vezes não, todo dia, você tem que organizar a própria agenda, marcar os próprios shows, e você não sabe o que vai acontecer, se vai ter, se não vai ter, você tem que correr atrás. Vai ter público, se não vai ter Igual na pandemia. Na pandemia fechou os bares. Porque todos, vimos muito né? de... Fechou tudo. Fechou. Aí o que eu fiz? Vimos muito de cover, né? Comecei a vender camiseta. Camiseta. Você lembra? Essa é uma idade uma. Então, aí o plano para o futuro é o seguinte. Estou gravando, eu sempre estou gravando os meus singles aqui, inclusive o Gana de Viver. A gente fez aqui no Mário, com a produção do Bandas de Rock, Very Rodrigues e Elisa Mendes. Um clipe sensacional feito aqui nesse quintal então, eu gostaria histórico. que você tocasse ele. Ah, é? A música. Ela. Cadê ela? Ah, tá aqui. Vamos pegar a palheta. Pegar a palheta, pegar o violão. Tá afinado já que Tá. nosso diretor, Mário Pacheco... Tem que afinar de novo, hein? Fala aí dos patrocinadores. Eu gostaria de dedicar essa tarde aqui a todos que estão com paciência de nos assistir. Aproveite para nos curtir, dar o like. Isso, dê o like. E se quiser dar alguma coisa além do like... Pix, por exemplo. Lógico que a ideia Foi pensando em besteira aí. Não, foi Pix. Tem Pix, Homem de Deus. Qual a música é Gana de Viver? Essa música... Vai lá. Então, Gana de Viver, para a gente encerrar aqui o nosso... Agradecer muito mais uma vez o Mário, o Pablo Delgado, que está aqui com a gente. Agradecer demais você, Bruno Z, por essa entrevista maravilhosa. Você é muito bom de papo e se realmente tivéssemos tempo... Tem que fazer a segunda edição, hein, cara? Eu esqueci de falar. Eu pensei isso, vamos fazer a segunda edição. Vamos trazer esses personagens que fizeram parte da sua história, que você mencionou aí. Então, a gente encerra com Gana de Viver. Gana de Viver, lançado em 2020, antes da pandemia, né? Inclusive, quem puder, me acompanha aí, porque... Aliás, vamos passar seus arrobas aí. Depois, né? Não, vamos passar agora. Agora? Bruno Z Caetano no Instagram, @Bruno Z Caetano. No YouTube, só procurar Bruno Z. Vai ter lá minhas músicas, meus clipes, né? Eu procuro lançar uma música de 3 em 3 meses, né? Mais ou menos a média, assim. E, inclusive, meu próximo single já vai sair aí esse mês. Vinho e Dias de Chuva. Então, aguardem. E é isso. Maravilha. @Bruno Z Caetano. E as músicas estão todas aí no Spotify, nas plataformas digitais da vida. Então, é só procurar aqui enquanto. Para contratar show, cara, é só entrar em contato aí. Nas redes. Nas redes. Tem um telefone também, 6199116954. É aquele do seu WhatsApp, né? Isso, WhatsApp direto. Vou divulgar. Falar comigo mesmo. Manda lá. Ou fala com o Mário que ele resolve. É o empresário? É empresário. Empresário, produtor. Ele é tudo, né? Ele é diretor de vídeo, diretor de entrevista. Então vamos lá, Gana de Viver. Diretor de museu. Vai. Diretor de museu, cara, essa eu não sabia. Quando olho no olho negro, não vejo no seu desejo de não querer. Mato o medo e te mando um beijo, mantendo esse segredo sagrado de te manter. Você lê meu português até a alma vai me dizendo com calma o que eu não devo saber. Você fala uma palavra que me cala, colocando em uma mala o que eu tendi a entender. Como um grito na noite calada, meu coração me desarma quando penso em te esquecer. Estranho é estar nesta estrada quando a única
a entrada pra sair tem que te ver. Sua pele clara, escura, escorre água caindo em mim como mágoa, uma fonte pra eu beber. Bêbado como uma arma carregada, eu carrego mil palavras sem coragem de dizer. Cadê a gana de viver? 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 Perto como a cinza do cinzeiro e a faísca do isqueiro, você é isca pra morder. Risca o meu corpo interno inteiro, quando pisca acerta em cheio o vazio do meu ser. Faço tudo pra você não ir embora, embora só em uma hora eu consiga aparecer. Apareço contando meia história só pra saber onde mora, eu dou moral pra você. Insano como assinado tudo, eu aceno para o fundo tentando te comover. Como move um ser tão profundo, sentimento imenso e mudo, mais imundo de prazer. Eu desisto, insisto numa despedida, mas te imagino despido e me despeço sem querer. Vou embora na carência da sua vida, na decadência da vida, é um descaso, mas cadê? Cadê a gana de viver? 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 Cadê a gana?